Boa noite. Esse é o nosso segundo encontro, já da terceira jornada de leitura e debate dos livros do Bert Hellinger. Essa é uma iniciativa que acontece dentro do grupo de estudo de direito sistêmico, que foi criado pelo Hamilton, que me convidou para ajudar na organização eletrônica do grupo de estudo, e chamou o Renato para orientar a gente com essa densa obra, que agora nós estamos no Amor do Espírito. Essas leituras são todas as terças, online, gratuita. Quem não pode acompanhar ao vivo, pode depois ouvir no YouTube que a gente grava. E para quem estiver ouvindo depois no YouTube, tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, pode deixar o comentário no vídeo que eu leio aqui depois para nós. Inclusive, se for alguma dúvida, eu trago a questão e a gente compartilha junto. E eu passo a palavra para o Renato, que nos orienta nessa leitura. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Como a Alice disse, nós vamos começar a leitura do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente vai ser a Marisa. E nós paramos na página 20 e no título A Justiça. Então, Marisa, você pode começar, por favor. Ok. A Justiça. O jogo alternado entre a culpa e a inocência é, portanto, iniciado pelo dar e tomar e regulado pela necessidade comum de compensação. Quando essa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar ou então pode ser retomada e continuada, com a renovação do dar e tomar. A troca, porém, não é dura, se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como caminhar. Se não mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdemos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão. E se alternadamente o perdermos e recuperarmos, caminharemos em frente. Culpa experimentada como obrigação e inocência como alívio e reivindicação estão a serviço da troca. Com essa troca em curso, nos consolidamos e nos unimos positivamente. Esse tipo de culpa e inocência é, entretanto, uma boa culpa e uma boa inocência. Aí nos sentimos em ordem, no controle e nos sentimos bem. Perdas e danos. Entretanto, no processo de dar e tomar, também existe uma culpa má e uma inocência má. Por exemplo, quando aquele que toma é um agressor e quem dá é sua vítima. Isso ocorre quando alguém faz algo contra um outro que não pode se defender. Quando o indivíduo reivindica algo que causa dor ao outro, ou quando obtém uma vantagem às expensas do outro. Aqui, ambos, o agressor e a vítima, são submetidos à necessidade de compensação. A vítima tem o direito de exigi-la e o agressor sabe que está obrigado a dá-la. Só que dessa vez, a compensação resulta em prejuízo para ambos, pois, consumado o ato, também o inocente planeja a maldade. Quer prejudicar o culpado da mesma forma como foi prejudicado por ele e causar-lhe um sofrimento, como recebeu dele. Pelo fato de se exigir do culpado mais do que a simples reparação do dano, ele também precisa expiar. O culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Só então poderão reconciliar-se, ter paz e voltar a fazer-se o bem. Ou, só então, se o dano e a dor tiverem sido excessivos, poderão separar-se em paz. Sobre esse tema, vou contar uma história. A saída. Um homem contou a um amigo que havia 20 anos que sua mulher o recriminava porque, poucos dias depois do casamento, ele a deixara sozinha
e saíra de férias com seus pais por 1 mês e meio, pois precisaram dele como motorista. Todas as suas explicações, desculpas e pedidos de perdão tinham sido inúteis. O amigo replicou: o melhor que você tem a fazer é dizer-lhe que ela tem o direito a desejar ou fazer algo em seu próprio benefício, que custe tanto a você quanto custou a ela o que você lhe fez naquela época. O homem compreendeu e sorriu. Agora possuía uma chave para a sua situação. Isso pode assustar algumas pessoas. O fato de não chegar a uma reconciliação nesses casos, a não ser que o inocente se zangue e exige reparação. Uma árvore se conhece por seus frutos. Basta observarmos o que sucede num caso e no outro para verificarmos o que realmente é bom e o que é realmente mal. A impotência. Também no contexto de perdas e danos, a inocência é sentida de diversas maneiras. A primeira delas é a impotência. Julgamos tanto mais culpado o agressor e tanto mais grave o seu ato, quanto mais indefesa e impotente for a vítima. Após o fato, porém, ela raramente continua indefesa. Pode agir e exigir do culpado justiça e reparação, colocando um ponto final na culpa e possibilitando um recomeço. Quando a própria vítima não age, outros agem no seu lugar, porém com uma diferença. O dano e a injustiça que causam em seu lugar são muito piores do que se aviado por seus próprios meios. E ilustro isso com um exemplo. A dupla. Um casal já maduro estava participando de um curso. A mulher sumiu. Só reapareceu na manhã seguinte. Postou-se diante do marido e lhe disse: passei a noite com meu amante. Com as outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Somente diante do marido ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender por que ela era tão má para ele, pois ele nem se defendia nem se exaltava. O que emergiu foi que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos, durante o verão, por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e, às vezes, ia com ela visitar a família. Sua mulher o servia, sem queixas nem recriminações. Ela reprimia sua raiva e sua dor, e os filhos percebiam isso. Isso, que alguns chamariam de virtude heróica, tem um péssimo efeito, pois, nos sistemas humanos, a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem defender-se contra ela. Na maioria das vezes, são os filhos ou netos, e eles não chegam a tomar consciência disso. Nesse caso, houve uma dupla transferência da emoção reprimida. Em primeiro lugar, para um outro sujeito. Em nosso exemplo, da mãe para a filha. Em segundo lugar, para um outro objeto. Em nosso exemplo, do pai culpado para o marido inocente. Também aqui tornou-se vítima a pessoa menos apta para se defender, porque amava a ofensora. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados. Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse apertamente com o marido. Aí ele seria obrigado a tomar uma atitude, o que levaria a um recomeço ou uma clara separação. No caso presente, nota-se ainda que quando a filha vinga a mãe, ama não somente a ela, mas também ao pai, pois ela o imita, agindo com o marido da mesma forma como o pai agia com sua mãe. Aqui atua, portanto, um padrão diferente de culpa e inocência, no qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem.
A inocência impede a pessoa de ver a culpa de um lado e suas consequências do outro. A dupla transferência acontece quando a vítima não pôde agir depois do ato porque se sentia impotente. Sobre esse tema, trago mais um exemplo. O Vingador. Um homem de 40 anos que estava em terapia receava cometer alguma violência contra outras pessoas. Como seu caráter e seu comportamento não davam indícios disso, o terapeuta perguntou-lhe se houvera violência em seu grupo familiar. O que emergiu foi que seu tio materno fora um assassino. Em sua empresa tinha uma funcionária que era também sua amante. Certo dia, mostrou-lhe a foto de uma mulher e pediu-lhe que fizesse um penteado igual. Depois que ela já havia sido vista por muito tempo com aquela aparência, ele viajou com ela para o exterior e a matou. Em seguida, regressou a seu país com a mulher da foto, que a substituiu a outra como funcionária e amante. Porém, o crime foi revelado e ele foi condenado à prisão perpétua. O terapeuta pediu-lhe detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre os avós, para saber de onde viera o impulso para o crime. O cliente, porém, não soube dar muitas informações. Do avô, nada sabia, e da avó afirmou que era uma mulher piedosa e bem conceituada. Investigando com mais cuidado, o cliente soube que durante o regime nazista, essa avó denunciou como homossexual o próprio marido, que foi então preso, internado num campo de concentração e assassinado. Essa piedosa avó foi a verdadeira assassina desse sistema e dela proveio a energia destruidora que se manifestou. Seu filho assumiu o papel de um Hamlet como o vingador do próprio pai, cego como Hamlet, por uma dupla transferência. Assumiu a vingança no lugar do pai. E essa foi a transferência do sujeito. Mas poupou a mãe e matou, em lugar dela, a mulher que ele amava. Essa foi a transferência do objeto. Então, assumiu as consequências, não apenas do próprio ato, mas também do ato da mãe, e tornou-se semelhante a ambos, à mãe pelo crime e ao pai pela prisão. Portanto, é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sob a capa da impotência e inocência, em lugar de reagirmos à culpa do agressor, mesmo ao preço de nos tornarmos mal, também por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete sem ação à culpa do outro não consegue preservar a própria inocência e, ainda por cima, semeia desgraça. O perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto para um confronto necessário. Com isso, apenas se encobre e adia o conflito, em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o agressor de sua culpa, como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira conciliação, a vítima tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e compensação. E o culpado tem não apenas o dever de assumir as consequências de seus atos, mas também o direito de fazê-lo. Um exemplo. A segunda vez. Um homem e uma mulher, ambos já casados, apaixonaram-se. A mulher engravidou, separaram-se dos parceiros anteriores e se uniram num segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e à sua filha, e o seu maior desejo era que a mulher lhes perdoasse. Mas ela estava zangada porque tinha pago, junto com sua filha, o preço da vantagem deles.
Quando falaram disso a um amigo, ele lhe sugeriu que imaginassem como se sentiriam se essa mulher lhes perdoasse. Aí reconheceram que tinham surgido das consequências de sua culpa e de sua esperança de perdão, e que sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído sua nova felicidade às custas da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências dela. Ok, Marisa, vamos fazer uma pausa e ver se existe algum comentário ou alguma pergunta. Nádia, você pode abrir o seu microfone. Oi, Renato, tudo bom? Oi, Nádia, boa noite, tudo bom? Renato, como que fica essa parte da reparação, por exemplo, nos casos de abuso sexual contra crianças? Nessas situações, ela ser indefesa, no caso ela ser uma criança, ela fica totalmente vulnerável nessa situação. Então, essa criança cresce e aí tem condição de lidar com isso, que ela deixe o peso daquele ato com a pessoa que praticou a violência. Na maioria das vezes, os abusos que acontecem dentro da família, existe sempre uma terceira pessoa envolvida, mas que fica oculta, certo? Isso é um fato, isso é algo que a gente já sabe. Então, diante de situações de abuso sexual, ou mesmo de violência sexual dentro da família, a gente já sabe que tem uma terceira pessoa envolvida. E nessas situações, esse peso do acontecimento deve ficar com essas pessoas, seja a pessoa que pratica ou seja a pessoa que secretamente estava envolvida na situação. E ajuda muito quando a vítima ela deixa esse peso com eles. Ajuda muito quando ela devolve todo esse acontecimento. E ela, na posição de criança, nós a olhamos como inocente. Porque, de fato, ela é inocente. A criança é sempre inocente e indefesa numa situação como essa. Então, é isso que normalmente ajuda essa criança na fase adulta, né? Quando normalmente isso chega ou isso vem à tona, é isso que realmente ajuda. É deixar o peso com o agressor. Aí não tem reparação. Não tem como reparar isso. Não tem. A criança ela tem que ser vista como inocente, e quando ela é vista como inocente e se sente nessa posição, normalmente ela fica aliviada. E quando ela diz, eu não te perdoo, e deixa o peso disso com você, na maioria das vezes ela pode ficar livre dessa dinâmica. Obrigada. Ele ficou mudo, né? Renato, seu microfone está mudo. O Marco Aurélio tem uma pergunta também. Claro, cadê o Marco? Não era mesmo uma questão técnica, porque teve um período da leitura que ficou completamente mudo. Não sei se isso aconteceu só na minha recepção ou se aconteceu.
Eu não percebi, Marcos. Bom, então deve ser a minha recepção mesmo, né? De qualquer forma, você não ia poder fazer nada a respeito. Uhum. Ajuda, às vezes, se Mas você tirar o seu falar, vídeo. sei. Às Uhum. vezes, Mas eu acho que a costuma melhorar a internet aqui de conexão. casa. Mas eu acho que a internet aqui de casa, quando eu fico muito distante do modem, aí falha. Mas então, se não for geral, melhor, né? Mas eu queria que o Renato falasse um pouco disso que me pareceu uma justificativa de vingança, né? Tá fechado do Tá mudo o Renato. seu, Renato. Opa. Marco, você está se referindo a essa situação que a Nádia falou em relação a abusos de crianças? Marcos, você está me ouvindo? Oi. Agora sim. Você está se Eu estava querendo que você falasse um pouco sobre aquilo que me pareceu uma justificativa da vingança, como se fosse salutar a vingança. Sim, é salutar, porque na troca positiva, quando uma pessoa recebe algo, ela imediatamente se sente devedora e ela se sente, através dessa sensação de dívida, de culpa, um impulso de retribuir. Quando ela retribui fazendo algo maior, ela aí, da sensação de culpa, ela passa para a sensação de alívio. Aí ela se sente inocente. Agora, aquele que recebe novamente, ela agora se sente devedora e, por essa sensação de dívida, ela se sente impulsionada a dar novamente. Isso é na troca positiva. Na troca negativa, a pessoa que recebe algo a fere, a machuca. Então, na troca negativa, ela também, por se sentir ferida, e mesmo que se sente inocente, mas se sente ferida, tem uma necessidade de retribuir à pessoa que causou algo a mesma dor e o mesmo sofrimento. Então, isso é a vingança, é uma compensação. Então, a vingança, ela entra dentro desse mecanismo de troca com uma necessidade de compensação. E ela é útil e benéfica desde que essa vingança, essa compensação, ela não seja maior do que aquilo que foi feito a ela. Na troca positiva, nós normalmente retribuímos fazendo algo um pouco maior àquele que recebeu. Porém, na troca negativa, também deve existir uma compensação, também deve existir uma troca. Só que na troca negativa, essa vingança ela deve ser menor do que aquilo que ela recebeu. E aí isso surpreende o outro e começa a se estabelecer um novo ponto de equilíbrio dentro desse gráfico, por exemplo, negativo dessa relação de troca. Então, sim, a vingança é um movimento natural de uma tentativa de compensação, só que no aspecto negativo do mecanismo de troca. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Só um minutinho. Ok, Marcos? Marcos? Acho que ele caiu. Bom, antes uma pessoa tinha levantado a mão, que é a Diksha, Débora. Você tem uma pergunta, Diksha? Então, Chá, me remeteu quando a gente fala assim, o culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Isso me remeteu assim às constelações, quando a gente vê pessoas assassinos e vítimas, gerações passadas, casos de guerra, não? Em certo momento existe uma reconciliação, né? Eu não sei se isso também entraria nessa questão do equilíbrio de trocas, porque aí já não tem mais um equilíbrio de trocas, né? Uma coisa
é a gente falar desse equilíbrio ou desequilíbrio de troca quando os acontecimentos não levam a uma consequência catastrófica, que no caso seria de um assassinato, né? Porque aí já não existe mais uma pessoa para ser compensado. A vítima não tem como compensar isso. Normalmente isso vai para os seus descendentes. Então, essa dinâmica de equilíbrio de troca, quando não se chega a esse ato, a necessidade da compensação, muitas vezes, ela pode ser compensada através de atitudes, através de algum tipo de expiação, por assim dizer. Agora, quando o ato levou à morte de uma pessoa, aí a vítima ela não tem como reagir a isso, ela está morta. Então, nesse caso, o que a gente observa é que o perpetrador ele só começa a ficar em paz quando ele morre. Ou seja, quando ele se junta à sua vítima na morte. Agora, o que a gente observa quando a vítima foi assassinada, ela não tem como fazer por outras pessoas e pelos seus descendentes, ou um neto quer compensar a morte desse pai ou desse avô. Então, todo esse desequilíbrio de troca, no caso, uma troca negativa, quando ela permanece no sistema, porque a vítima se nega a agir, ou ela está impossibilitada de agir, como no caso de um assassinato, isso vai ser compensado e vai ser transferido para a próxima ou para outras gerações. Sim. Está fechado o seu microfone, Diksha. Então, se eu penso em termos de um povo que foi assassinado, um grupo, de repente ele pode fazer o mesmo com outro grupo. Ele se sente no direito de fazer isso, e ao fazer isso, ele se sente inocente ao fazer isso, ele não se sente culpado, porque ele está compensando algo. Só que se ele faz algo pior do que ele recebeu, ou do que seu povo recebeu, a outra parte também se sente no direito de fazer algo pior ainda. Então, isso é uma compensação que nunca chega a cabo. Por quê? Porque na troca negativa, esse troco, essa compensação, ela sempre deve ser menor do que aquilo que a pessoa está usando como compensação. Claro. Diferente da troca positiva, que deve ser maior. Uhum. Ok. Ok? Então, uma outra pessoa tinha falado. Andréia. Tinha fazer uma pergunta. Quem que é? Oi, Andréia. Oi, Andréia. Boa noite. Boa noite. Só voltando um pouquinho na questão que o colega anteriormente tinha colocado a respeito da vingança, vamos dizer assim, da justificativa da vingança, né? Então, assim, de uma maneira cristã, vamos imaginar assim, a gente aprende a ser calmo, e com isso, então, dentro de relações assimétricas, vamos dizer assim, se a pessoa ela é meio condicionada a não treinar a vingança, a não desejar a vingança, a dar a segunda face, vamos assim dizer, dar a outra face, né? Então isso dá realmente um nó na cabeça, né? Porque me parece que de uma maneira consciente a gente tem que estar no mundo não para dar a segunda face, mas para exigir a reparação, né? Como que isso pode funcionar do ponto de vista daí individual? Não sei se eu consegui ser clara. Acho que sim, Andréia. Quando uma pessoa, como o Bert mesmo diz aqui na leitura, quando uma vítima, seja condicionada pela sua criação ou por uma religião, ela fica sem ação, essa agressão ela permanece dentro do sistema e se anseia por uma compensação. Então,
Se no caso a mãe se sente a vítima e agredida e não tem uma ação, quem vai ter essa ação provavelmente vai ser a sua filha ou o seu filho. Então, aquilo que não aparece, esse desequilíbrio que não é compensado numa geração, é transferida para outra geração. E aí, na outra geração, a filha se vinga e ela nem sabe por que ela está fazendo isso. Então, esse conceito de que quando nós recebemos um tapa, a gente deve dar a outra face, aquele que o faz forma um terceiro, uma próxima geração vai buscar compensação. A gente vê que isso não funciona. Por quê? Porque o que existe por trás disso é uma lei, que é a lei da compensação, do equilíbrio de troca. É uma das leis que atuam nas relações e dentro de todos os sistemas. Os sistemas, ele busca uma compensação. O sistema, ele tem forças que atuam dentro dos sistemas que zelam por esse equilíbrio de troca. Então, quando essa troca ela não é equilibrada numa geração, ela busca essa compensação na próxima geração, porque esse desequilíbrio permanece dentro do sistema. Então, ninguém pode se esquivar disso. O sistema não permite que isso não seja compensado dentro das relações. Ou seja, que responsabilidade a nossa com a nossa própria vida e das nossas futuras gerações, né? Exatamente. Já vi muitos casos, só para ilustrar isso, Andréia, onde o marido era agressivo com a esposa e a esposa nutria secretamente um desejo de matar esse marido porque ela não reagia diante dessa agressão. E já vi vários casos onde o que acontece? O filho, em nome da mãe, vai e mata o pai e depois enlouquece. Então, nessa situação, o que é? É uma questão de compensação. A mãe, ela na posição passiva, alguém vai expressar raiva e cumprir esse desejo, e que muitas vezes é um filho ou é um neto. Então, sim, nós temos muita responsabilidade, mesmo que não temos consciência, nada disso nos esquiva ou nos blinda das consequências que isso traz para os descendentes. Porque, nesse caso, é o sistema que está atuando, é o conjunto mais importante, e não o individual. Ok, obrigada. Imagina. Alice, mais alguma pergunta? Não, mas o Marcos deu um exemplo tão legal. Marcos, você não quer abrir o microfone e compartilhar com a gente no chat sobre a lei da compensação no casamento? Oi, tá me ouvindo? Sim. Oi, Marcos, boa noite. Sim. Tudo bom, Renato? É que uma vez eu escutei uma pessoa e aí eu identifiquei bem essa relação da compensação negativa. Ela era casada e foi traída pelo marido. E durante muito tempo ela ficou culpando esse marido, né? Sem, na verdade, oferecer a chance para eles retomarem a relação. E depois ela ficou sabendo, então, que deveria haver essa compensação. Que ela deveria exigir algo que custasse muito ao marido, sem fazer a mesma coisa, sem praticar a mesma moeda. Então ela pensou e ela descobriu assim que o marido detestava receber multas de trânsito. Então o que ela fez? Ela pegou o carro do marido e saiu pelas avenidas da cidade onde ela sabia que tinha radar e foi tomando várias e várias e várias multas. E então depois, posteriormente, chegaram várias multas para o marido. E ali ela sentiu assim que foi a forma que ela encontrou para compensar e dar uma nova chance. E então ela saiu da condição de vítima praticando isso. Foi a forma que ela encontrou para restabelecer a relação e mostrar essa responsabilidade do outro e sair da sua condição de vítima. Foi só esse exemplo que eu compartilhei. Obrigado, Marcos. Mais alguém, Alice? Deixa eu dar uma olhada aqui. Somos muitos agora. Uhum.
Não, Renato, não vejo ninguém se manifestando. Oi? Renato, Eu queria fazer mais um comentário acerca dessa questão de troca negativa. Mas alguém falou o seu nome antes. foi eu, Marisa. Marisa. Ok, Marisa. Então, Renato, enquanto eu li, eu pensava sobre a questão da justiça, assim, aqui no Rio mesmo, a gente ouve a todo momento, sempre que há um assassinato, que o assassino seja preso e que seja condenado, e isso levando o nome de justiça, né? Nesse caso, né, quando um membro da nossa família ele é assassinado e a outra família, né, do assassino, se esse assassino ele é preso, é condenado, isso há uma compensação nesse sistema, né, para que nada fique, né, para que não há dívida mais nesse sistema, para que nenhum descendente, né, carregue isso. Há uma compensação nesse caso? Ótima pergunta, Marisa. No caso de um assassinato, ou no caso onde existe esse tipo de agressão, sim, a prisão é algo que traz um certo alívio para a família e também traz um alívio para o agressor. Quando ele está ali pagando por aquilo que ele fez, quanto mais ele paga, mais ele se sente aliviado. No caso de assassinato, isso por si só não compensa o processo, porque você não pode compensar um assassinato com uma prisão. Isso não compensa. Mas que isso traz uma sensação de tanto para a família como para o assassino, isso traz uma sensação de alívio. Mas, no caso de morte, não existe dentro desse. E é sobre isso que eu queria falar na sequência. Se a pessoa que vai se vingar, que ela quer fazer, que ela precisa, ela sente a necessidade de inferir ao outro algo que lhe foi causado, se ela faz isso de uma forma que no final ela se sente melhor do que aquele que o agrediu primariamente, essa compensação ela não tem resultado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma pessoa ela não quer se sujeitar a fazer algo parecido com o que o outro fez. Então ela busca outros tipos de compensação porque ela não quer se submeter àquela situação. Ou seja, no final ela se vinga, mas ela sai da situação se sentindo melhor do que o outro. Se ela sai da situação se sentindo melhor do que o outro, esse alívio que ela tem é puramente temporário, porque na sequência volta a raiva. Isso não solta o conflito dentro da relação. Então, assim, a pessoa ela tem que normalmente fazer algo de uma dimensão parecida, nunca igual ou maior, mas deveria ser dentro de dimensões parecidas, porque caso contrário, isso não se resolve. Então, por exemplo, em situações de traição, a mulher fala, não, eu não vou fazer igual ele fez, mas vai passar, então ela vai gastar no cartão de crédito. Ela vai passar a vida inteira gastando no cartão de crédito e jogando na cara dele a traição, certo? E não compensa. Por quê? Porque ela continua se sentindo superior a ele, porque ele é um traidor e ela não é uma traidora. Então, isso não compensa. Traz um alívio para ela cada vez que ela gasta, ela volta para casa satisfeita, mas isso nunca termina. Por quê? Porque não alcançou o nível de compensação que permite que ambos se soltem. O segredo dessa compensação negativa é que ambos caiam para o mesmo patamar. Não pode existir inocente, né, para que ocorra a solução. Ambos têm que estar no mesmo patamar. Caso contrário, essa compensação não se solta, isso não se resolve.
Ou seja, eu não posso compensar algo me sentindo melhor do que o outro. Eu tenho que me sentir igual ao outro, ou muito parecido com o outro. Eu tenho que me sentir capaz de fazer com o outro aquilo que o outro fez por mim. Aí eu me igualo ao outro. E desse igualar pode surgir a reconstrução, o recomeçar dentro da relação. É algo meio chocante, mas é assim que a gente observa que funciona diante desse mecanismo de troca, dessa lei do equilíbrio de dar e receber dentro da relação. E claro que na situação de morte, isso é uma situação extrema, aí não tem compensação, não tem compensação. Isso, o assassino ele só começa a entrar em paz quando ele morre, quando ele se iguala àquele a quem ele assassinou. É literalmente, Oi? literalmente ter que descer, né? Ter que descer. É grave, é o que tem de mais grave que pode acontecer na vida, né? Quando alguém tira a vida, o direito de viver de outra pessoa. É uma situação muito grave, talvez a mais grave que existe. Nádia? Então, eu fiquei pensando aqui. Então, nesse caso, por exemplo, da traição, né? Se ela fala, não, eu não quero fazer isso, eu não faço isso, então é o fim do casamento. E aí tudo bem também. Tudo ótimo, tudo ótimo. Mas decreta-se o fim do casamento. Sim. Certo? Tá. Porque não tem compensação. Ou ela vai fazer algo, ela vai trair ele, mas numa circunstância menor, ou senão não tem solução. Ficar gastando no cartão de crédito dele não liberta ele, mas traz um alívio para ela de imediato. Só que esse alívio que traz de imediato, ela vai precisar repetir isso e repetir isso. Mas ela vai estar sempre se sentindo como melhor do que ele. Então isso faz ela se sentir no direito de se vingar disso para sempre e sempre jogar isso na cara dele. Então, cada vez que ela se vinga, ela se sente melhor e logo na sequência volta toda a raiva, porque ela continua se sentindo superior a ele. Então, não é uma compensação que compensa, só traz um efeito imediato, mas não solta do conflito. Não solta o conflito. Permanece o desequilíbrio, porque ela permanece inocente, se sentindo boa, e mantém ele aprisionado no outro lado do perpetrador. Então, ele fica sem ação. Fica sem solução. Chocante isso, né? Quando a gente entra... Precisa descer, né? Porque enquanto eu estou andando, eu estou num lugar superior, né? Assim, eu não sou capaz de fazer aquilo, né? Essa baixaria, vamos dizer assim, que a pessoa fez, né? Isso. Então, eu estou num lugar superior, maior. Então, para ver esse equilíbrio, essa compensação, eu teria que descer, né? Exatamente. Né? E descer significa ter coragem de fazer algo um pouco parecido com o outro. Não precisa ser exatamente igual, né? Mas tem que ser algo bem parecido, que me tira desse lugar de inocente. Essa inocência, a gente chama isso de má inocência. Uhum. Essas pessoas que se sentem inocentes diante de uma relação do conflito, elas impedem a solução do conflito. Porque, como elas se sentem superior, elas não se deixam ir para aquele lugar. E se elas não se deixam ir para aquele lugar, fica sem solução. Sabe naquele jogo da gangorra de criança? Que você senta de um lado e a gangorra sobe e desce. Quando existe um desequilíbrio de troca, uma troca negativa, a vítima, o que ela faz? Ela senta na gangorra e ela aprisiona o perpetrador lá em cima. Então, quem que tem força nessa relação agora? É a vítima ou é o perpetrador? É a vítima. Então, a solução dessa situação está na mão de quem? Da vítima ou do perpetrador? Da vítima. Então, a vítima, ela tem esse poder. Então, se ela não aceita sair dessa situação, ela não se deixa igualar,
a gangorra não pode voltar a fazer o movimento. Fica sem solução. Então, nesses casos, é melhor o resto da vida, porque o resto da vida ela vai jogar isso na cara do outro, ou vice-versa, né? Ô, Renato, eu gostaria de trazer a reflexão para o campo do direito. Né? Eu sou Marco Aurélio, sou advogado. E, na minha experiência do direito, muitas vezes, quando eu vou contestar uma ação, eu vejo que o outro lado está falando muita mentira. E, no início da minha carreira, eu fiquei sempre fiel à verdade. E, no final das contas, havia uma injustiça, porque a tendência do juiz é ir para o meio. Até que eu percebi que a minha função enquanto advogado é ser parcial. Não ser desonesto, não ser desleal, mas ser parcial. A minha obrigação é defender a parte. E muitas vezes, ao fazer a defesa da parte, eu não posso ser absolutamente fiel à verdade, principalmente quando o outro lado está mentindo. Então, essa questão de eu trabalhar com uma meia-verdade é muito semelhante a essa questão da vingança que a gente está estudando agora. Como você disse, é chocante? Sim, é chocante. E até eu entender que a justiça possível é realizada por pelo menos 3 partes. Os 2 advogados, ou o advogado e o promotor, e o juiz, né, dentro dessa busca aí de equilíbrio. Era isso que eu queria compartilhar aí com o grupo. Eu entendo isso que você fala, Marcos, e quando nós olhamos para isso dentro dessa dimensão, que significa a vítima e o perpetrador, e você tem que defender seu cliente, assim como outro advogado defendendo o outro cliente. Então, ali, todos estão lidando dentro de uma dimensão, que não é uma dimensão sistêmica. Ou seja, aí cada um tem que encontrar formas cada advogado tem que encontrar as formas para defender o seu cliente. Isso é como acontece a justiça de uma forma tradicional, por assim dizer. Quando nós olhamos para isso de forma sistêmica, o nosso olhar muda plenamente. Por que o nosso olhar muda plenamente? Porque nessa situação, eu não olho mais a situação como vítimas e perpetradores. O meu olhar se expande para muito maior, aonde ambos estão unidos diante de um conflito e, na maioria das vezes, por algo muito maior que eles não têm consciência. Quando o advogado, no caso, ele se abre para olhar para isso dentro de outra dimensão, na maioria das vezes surgem soluções que normalmente não surgiriam quando eu permaneço nessa dinâmica de apenas defender o meu cliente e ter que contra-atacar o perpetrador ou o outro lado ou a outra parte. Então, quando eu me exponho mesmo como advogado, para olhar para uma situação do meu cliente de uma forma sistêmica, com muita frequência surge para o advogado caminhos para ajudar nesse conflito que jamais se revelariam se eu não tivesse esse olhar sistêmico. Então, aí o advogado, ele não só cumpre o seu papel de advogado, mas ele também cumpre um papel de mediador. Tá bom que talvez aí o processo se resolva mais rapidamente, não se estenda tanto. Mas, na maioria das vezes, pode chegar a uma solução onde ambos ficam satisfeitos, onde ambos encerrem ali um processo. Então, a visão sistêmica permite acessar soluções que, normalmente, quando eu estou só na defesa dos conflitos, elas não existem. É muito difícil de encontrar. Daí que vem o juiz e tem de levar isso para o meio. Aí o juiz vem e dá um veredicto. Perfeito. E, na maioria das vezes, ambos ficam insatisfeitos. E o processo continua. Surge agora um novo processo. Esse se fecha, mas não termina o conflito permanece. Então, daí que vem
o olhar sistêmico diante da mediação, que é, ao invés de focar no conflito, olhar para algo maior, onde você pode ajudar ambos a chegarem numa solução concreta, onde ambos saem daquilo satisfeito como resultado, e que na maioria das vezes não precisa chegar nos juízes. Tá? E com isso, aliviaria bastante o judiciário. Mesmo porque não só não precisaria chegar nos juízes, mas também não surgiriam novos e novos processos, porque o veredicto não finaliza um processo. Ali começam novos conflitos, né? Especialmente casais em conflitos e separações, etc. e tal. São processos infindáveis, de uma vida inteira. Esse olhar sistêmico aí, Renato, ele realmente existe, e quando a gente consegue entender os conflitos, né, as lides que a gente chama, fora do processo, a gente realmente tem a possibilidade de encontrar. Eu, recentemente, estou muito feliz com o resultado. Um cliente me procurou em fevereiro, que a ex-mulher tinha fugido com o filho, porque o filho alegou que o pai o teria violentado, menino de 4 anos. E a situação ficou muito conflitiva entre as partes. Eu pedi ao cliente o telefone da ex-mulher. Ele falou que era bobagem, que não ia resolver, mas eu insisti, ele me passou. E consegui, através de um processo de mediação sistêmica, acredito que sistêmica mesmo, gerar um processo de pacificação em que eles foram os atores. Eu era mais um observador. Eu criei um grupo de WhatsApp onde estavam presentes eu, a ex-mulher e o meu cliente. E intervi, inclusive, na mediação da visitação. E hoje o casal não está vivendo junto, mas estão vivendo em paz para o interesse do filho comum e de um outro filho da mulher. Então, realmente, é exatamente isso que você está dizendo. Uma sentença pode ser um processo, mas raramente põe fim a um conflito. E na maior parte das vezes, as duas partes ficam insatisfeitas. Exatamente, é exatamente disso. Obrigado por compartilhar, Marcos. Renato, a Rosa e a Alessandra, elas fizeram uma pergunta com relação à compensação nos casos de violência doméstica, quando a mulher é agredida pelo marido e, por meio da Lei Maria da Penha, processa esse marido ou toma alguma medida em relação a ele. É procedente, no caso de violência, ou em qualquer situações onde existe uma vítima e um agressor. A compensação, ela se faz necessária. Então, assim, ela buscar formas que faça com que ele sinta aquilo que ela está sentindo, é algo totalmente necessário nesse mecanismo de compensação. Só que, especialmente no caso de agressões domésticas, existe normalmente uma dinâmica velada que é muito séria e muito grave, né? A minha experiência vem me mostrando o seguinte, que nos casos de violência física, normalmente o que existe por trás é a necessidade de uma ou de ambas as partes de morrer. A agressão física, no caso de violência doméstica, normalmente esconde uma dinâmica de um suicida. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que os casos de violência doméstica, eles são muito mais graves na sua essência do que eles se mostram na aparência. Porque o que tem normalmente atrás é o desejo de alguém de morrer. E com muita frequência é de ambas as partes. Isso é mais chocante ainda. Com muita frequência é de ambas as partes. Então, o agressor muitas vezes espera que a vítima o mate, se vingue se matando.
E outras vezes a vítima, ela é uma suicida e ela quer que o agressor a mate. Então, a gente não deve ter inocência de que nesses casos de violência doméstica, muitas vezes uma compensação de denúncia ou isso ou aquilo é o suficiente para resolver. Não. Na maioria das vezes não resolve, porque o que tem por trás é uma dinâmica muito mais séria e muito mais grave. É um impulso suicida de uma ou de ambas as partes, mas que fica camuflado, mas que emerge sutilmente nesse conflito de agressão, onde a pessoa ela é agredida e permanece ali, teoricamente, por medo de denunciar. Mas será que é medo ou será que no fundo é um desejo inconsciente de morrer? É uma suicida que se submete àquilo e que fica dentro desse jogo, dessa dinâmica. Então, muitas vezes, atrás dessa situação que tem medo de denunciar o agressor, ali não tem um medo de denunciar, na verdade. Na essência, tem uma necessidade de que o outro a mate e que ela fique esperando e aguardando por isso. Nada disso é consciente, gente. Mas isso se revela claramente quando nós colocamos uma constelação e colocamos essas pessoas. Isso aparece imediatamente. Imediatamente. Muitas vezes a passividade, eu sei que pode ser muito contundente isso que eu vou falar, mas muitas vezes a passividade dentro dessa relação de conflito, onde tem agressão física, essa é a provocação. Muitas vezes essa passividade, essa é a forma que a pessoa tem de provocar o outro. Se permanecendo nesse papel de vítima ou permanecendo nesse papel de indefeso. Isso vai desenvolvendo, isso só amplia a agressividade. Porque se essa pessoa, ela age, se a vítima age, ela imediatamente põe um limite dentro dessa compensação. Ela denuncia e agora ela vai estar se posicionando para sair dessa situação. Quando ela não faz a denúncia, dizendo que é por medo, por isso, por aquilo, cuidado, cuidado. Não é medo, não. Na maioria das vezes, o que tem por trás disso é um desejo inconsciente de ser assassinada. Então, essas situações elas são mais graves do que normalmente as pessoas têm consciência. Nádia? Eu queria completar isso que você falou. Na maioria das vezes, eu percebo que eu para seguir um dos pais, nós revisamos, e normalmente, se elas saem de um relacionamento onde elas são vítimas de violência doméstica, Renata, elas entram em outro, onde elas continuam sendo vítimas. Eu já atendi mulheres que já tinham passado por 3, já estavam no 4º relacionamento e sempre eram vítimas, sempre eram agredidas. Elas buscam, né? É muito impressionante de ver como buscam. A gente tem que prestar atenção nessas dinâmicas. E quando a gente se expõe dentro de uma visão sistêmica para essas dinâmicas, a gente pode acessar dinâmicas profundas que estão atuando dentro daquela relação, onde na superfície nós não podemos perceber. Agora, se existe essa dinâmica, vamos dizer, e o terapeuta ou o mediador traz essa dinâmica à tona, a mágica acaba. Simplesmente a mágica acaba. Por quê? Porque termina a inocência dentro dessa situação. Então, a vítima deixa de ser vítima, o perpetrador deixa de ser perpetrador, e aí se inverte tudo isso. Então, a vítima que quer morrer e normalmente se submete ao maltrato, o perpetrador maltrata. Quando isso vem à tona, que de repente a vítima quer morrer, ou o perpetrador agride porque quer que a vítima o mate, quando isso vem à tona, acabou a inocência. Ninguém mais pode se esconder dentro dessa dinâmica. E aí, o que acontece? Acaba o conflito. Por quê? Porque ninguém mais força para sustentar esse conflito. A vítima já não é mais vítima e o perpetrador agora já também se torna vítima
da outra parte. Então agora perde-se a inocência, acaba o encanto. Eles perdem a força normalmente de levar isso adiante. E aí ou acaba o conflito ou isso acaba numa separação, porque a dinâmica que sustenta, a dinâmica invisível e oculta que sustenta esse processo, ela se desfaz, perde a força. Mais alguma pergunta ou mais pessoas querem compartilhar algo? Deixa eu ver. Bom, se bem que a gente já está também em cima do tempo. É verdade, já temos o tempo. Bom, então acho que nós vamos ficar por aqui, Alice? Sim, acho que sim. Bom, esse tema realmente é interessante. E, na verdade, falar disso é falar de uma das principais, de uma das grandes forças que atuam dentro do campo sistêmico, dentro dos sistemas, né? Que é o equilíbrio de troca. E esse é um tema que mexe muito profundamente com todos nós quando nós olhamos bem de perto para isso, porque mexe em valores familiares, mexe em valores religiosos, e isso estremece tudo dentro de nós, porque dentro dessa dinâmica, ou dentro desse olhar, não existem vítimas ou perpetradores, existem dinâmicas de compensação. O que existe por trás dessa dinâmica de vítima e de perpetrador nada mais é do que uma força muito profunda que atua nas relações, que tem a ver com equilíbrio de troca. Então, dentro desse equilíbrio de troca, quando essa troca ela se processa a contento, as relações vão adiante e caminham, seja uma troca positiva ou uma troca negativa. Agora, se esse desequilíbrio de troca ele é muito intenso, isso leva à ruptura das relações. É isso que está atuando por trás. Agora, essa linguagem de vítima e perpetrador tem a ver com a boa inocência ou má inocência, e a boa culpa ou a má culpa. Então, tudo isso está muito ligado a valores, tudo isso está muito ligado a crenças, tudo isso está muito ligado à moral, ou até mesmo à religião. Mas essas forças, elas atuam para muito além disso. São forças que atuam em todos os sistemas, não importa qual o tamanho, se é o sistema religioso, se é o sistema familiar, se é um sistema de um país, não importa. Transcende tudo isso. Então, eu sei que quando nós falamos ou entramos nesse tema e olhamos para isso de forma mais profunda, isso remexe em todos os nossos valores, em todas as nossas questões. Porque é um fato que temos valores, é um fato que temos valores morais, é um fato que temos religião. E muitas vezes isso entra um pouco em choque quando a gente olha mais profundamente para essa dinâmica. Por outro lado, quando nós olhamos mais profundamente para essa dinâmica, nós encontramos soluções que na nossa vida, ou na nossa moral, ou nos nossos comportamentos, não teriam soluções. Ou seja, quando eu olho para uma dimensão maior, eu posso encontrar soluções. Mas para isso eu tenho que me despedir dos meus valores morais, dos meus julgamentos de bom e mal e de certo e errado. Se eu sou fiel a isso, eu muitas vezes permaneço aprisionado no conflito e sem solução. Ou seja, olhar sistemicamente é olhar para além da moral, para além da religião, para além do julgamento. Eu tenho que me expor a algo muito maior e me movimentar diante daquilo que se revela. Caso contrário, eu não estou tendo um olhar sistêmico. Então, eu gostaria de finalizar hoje, por causa do horário, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos pelas perguntas
e pelos comentários ou pelos que compartilharam, tudo isso enriquece muito esse encontro. Gostaria também de agradecer a Marisa pela leitura, pela linda leitura, muito obrigado, e a todos que nos acompanham. Boa noite a todos e eu devolvo a palavra a Alice. Boa noite, só tenho a agradecer a todo mundo. Iria, você tem razão, ela agradece o sistema que está sendo profundamente impactado. O meu também. Até a próxima terça-feira.